Bom, então vamos lá. Na aula 6, a gente tem a função injetiva, sobrejetiva e a inversão de funções. Não sei o tanto que vocês lembram disso, né? A função injetiva ou função injetora, né? Qualquer uma das duas serve, né? A gente diz que para domínios diferentes, a gente tem imagens diferentes na injetora ou injetiva, tá? Ou seja, vamos colocar aqui domínios diferentes têm imagens diferentes. Para ser injetora, ela tem que ter essa característica, tá? Vou dar um exemplo de gráfico. Então, aqui eu tenho um gráfico, né? O gráfico que está na apostila de vocês aí é uma curva e faz isso aqui. E eu vou dar aqui um contra-exemplo. Não tem na apostila, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que significa o contra-exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho aqui domínios diferentes, né? Por exemplo, esse x aqui vamos supor que é o menos 3, e esse x aqui é o 3. Então, domínio é o valor de x. Então, domínios diferentes, eu tenho aqui domínios diferentes. 3 e menos 3 são números diferentes. Mas, se a gente colocar aqui e achar o y, que é par, vamos supor que o y aqui seja o 4, eu tenho imagem igual. O 4 é a imagem do menos 3, ele também é a imagem do 3. Então, tá vendo que eu tenho a mesma imagem para domínios diferentes? Então, se isso acontecer, significa que essa função aqui não é injetora. Ela não é injetora, porque ela não tem imagens diferentes, ela tem imagens iguais para domínios diferentes. Ok? É isso que significa aí a função injetora. Vou colocar a blusa que é bastante frio. Já o gráfico da função que é injetora, você pode pegar ali domínios diferentes e cada domínio vai ter uma imagem diferente. Né? Não vai ter imagens iguais. Então, nesse caso aqui, eu tenho domínios diferentes, imagens diferentes. Então, essa aqui é injetora. Certo? Então, um exemplo gráfico. Então, a função injetora ela é representada, né? x1 diferente de x2. O que ele está dizendo aqui? Domínios diferentes implica em imagens diferentes. Domínios, imagens. Domínios diferentes implicam em imagens diferentes. É o que eu escrevi aqui. Tá? Graficamente, é representado desse jeito aí. Então, anota aí, gente, porque vai ter exercício assim, que vai dar só o gráfico, né? E aí vocês vão ter que lembrar dessa aula, olhar isso aqui e analisar direitinho para classificar quando que uma função é injetora, tá? É só analisar isso aí, ó. Domínios diferentes tem que ter imagens diferentes.
ok? Alguma pergunta? Ui? A função, então, a função injetora, ela tem domínios diferentes para imagens diferentes. Então, aqui você vê que você tem domínios diferentes, o -3 e o 3 são domínios diferentes, valores de x. Mas a imagem não é diferente. O 4 é a imagem do -3 e ele é a imagem do 3. Então, nesse caso aqui, eu tenho a mesma imagem. Se tem a mesma imagem, não entra aqui, ó, na classificação. Então, essa aqui é um contra-exemplo. Não é injetora, porque tem a mesma imagem para domínios diferentes, né? E essa aqui é injetora porque para domínios diferentes a gente tem imagens diferentes. Ok? Então, aqui significa domínios diferentes implica imagens diferentes. Certo? Na sobrejetora, a conversa é outra, tá? Não tem nada a ver com esse tipo de classificação aqui. Para ser sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao seu contradomínio. Imagem, valores de y. Contradomínio, conjunto B. O que é o conjunto B? Lá, né, geralmente o teu exercício vai dar assim. Uma função f de A em B. Então, esse aqui é o conjunto contradomínio. Ou seja, os valores de y você vai encontrar nesse conjunto aqui. Você vai encontrar os valores de y nesse conjunto aqui. Mas não necessariamente que todos os valores aqui são correspondentes à imagem. Às vezes sobra, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente faz aquele diagrama, né? Que aí você tem valores aqui de x, valores aqui de y. E essa imagem está ligada aqui, essa imagem está ligada aqui, e aí sobrou. Então, o que a gente tem? O contradomínio é todo esse conjunto. Todo esse conjunto aqui é o contradomínio. Agora, imagem é só esses dois. Imagem é só esses dois. Então, aqui a gente vê um caso de função que não é sobrejetora. Não é sobrejetora. Tá? Porque o meu conjunto imagem é só isso aqui e o contradomínio é tudo isso. Então, são diferentes. Tá? Para ser sobrejetora, a imagem e o contradomínio têm que ser iguais, ou seja, não pode sobrar nada do teu contradomínio. E aí vai depender muito para você analisar, vai depender muito de você olhar isso aqui para você saber quem é o teu contradomínio, né? E vai analisar lá a tua imagem. Pra você saber se são iguais ou diferentes. Aí depende muito do exercício, tá? Mas principalmente é importante analisar aqui, ó. Ok? Depois disso, a gente entra em função bijetora e função inversa. A bijetora é quando ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por isso que é bi. A bijetora, ela é
injetora e sobrejetora simultaneamente. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o contradomínio é igual a imagem e tem imagens diferentes para domínios diferentes. Ok? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E somente quando a função é bijetora é que eu consigo achar a inversa. Tá? Para encontrarmos... Não é para encontrarmos. Vamos colocar diferente aqui. Só admite inversa a função bijetora. Só admite inversa a função bijetora. Ou seja, na função que não é bijetora, eu não posso fazer inversa. Por quê? O que é inversa? Inversa é quando você troca o conjunto domínio pelo conjunto imagem, tá? Inversa é quando eu troco o conjunto domínio pela imagem. Ou seja, quando a gente troca x por y. Para fazer o exercício é só isso que a gente fazia, trocar o x por y. Então, vamos pensar aqui, eu tenho uma função aqui, tem uma função aqui, esse é o conjunto A, domínio, esse é o conjunto B, contra domínio, ok? Aqui é domínio, aqui é contra domínio. E aí, essa seta está ligada nesse aqui, né? Eu tenho aqui o domínio e imagem, o valor de x, o valor de y. Essa seta está ligada aqui. E essa seta está ligada aqui. Então, eu tenho imagens diferentes, domínios diferentes, ligados numa mesma imagem. Então, esse valor de y é a imagem desse domínio e a imagem desse domínio, esse valor de y aqui. Então, significa que essa função aqui não é injetora. Porque para ser injetora eu tenho que ter domínios diferentes, imagens diferentes. E aqui eu tenho imagem igual. Se ela não é injetora, o que vai acontecer? Quando eu trocar x por y, ou seja, quando eu trocar domínio por imagem, na inversa, eu vou ter aqui o conjunto que é B e aqui o conjunto que é A. Quando eu troco o domínio pela imagem, esse passa a ser o meu domínio e esse passa a ser a minha imagem. Então, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 3. Então, o primeiro fica ligado direitinho, mas o segundo, o que acontece? Olha lá. Acontece isso aí. E aí a gente vai ter que lembrar lá do início, quando a gente começou a estudar a função, e para ser função, isso aqui não pode acontecer. Eu não posso ter um x ligado a dois y diferentes. Um y não pode ter duas imagens diferentes. Então, nesse caso, se um x tiver duas imagens diferentes, não é função, deixa de ser função. Deixa de ser função. Ok? Então, esse tipo de função aqui, que não é injetora, não admite inversa. Por causa disso. Uma que não é injetora, se eu inverter, na hora de achar aqui a inversa, tá vendo? Essa aqui é a inversa. Na hora que eu acho a inversa, deixa de ser função.
Por isso que para admitir inversa, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vocês viram aqui que se ela não for injetora, não tem como ter inversa. Agora vamos ver o caso da sobrejetora. Por que ela tem que ser também sobrejetora? Eu vou dar um exemplo aqui de uma função, claro, que não é sobrejetora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó. Conjunto A, domínio. Conjunto B, contra domínio. E a minha imagem é só isso aqui, ó. A imagem é só aquele ali. Ou seja, sobrou um elemento aqui no meu contradomínio. Se sobrou, essa função aqui não é sobrejetora. Porque para ser sobrejetora, contradomínio tem que ser igual à imagem. Então, não é sobrejetora. Se eu inverter essa função aqui, então eu vou ter aqui o meu conjunto B, que agora passa a ser o meu domínio, conjunto A, que agora passa a ser o meu contradomínio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, eu vou ter esse termo ligado a esse, eu vou ter esse termo ligado a esse e esse termo ligado a esse. Achei a inversa. E aí, também, quando a gente estuda lá no início da definição de função afim, a gente sabe que no meu conjunto domínio não pode sobrar um termo aqui sem ter uma ligação aqui, sem ter uma imagem. Então, se eu inverter, se eu achar a inversa de uma função que não é sobrejetora, ela deixa de ser função. Então, eu só posso achar uma inversa se a função for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então, aqui a gente vai ter no exercício, tá? Só um minutinho, eu estou explicando teoria aqui primeiro, já já a gente vai para os exemplos, que já vai ser o nosso caso aqui, eu acho. Deixa eu ver. Aí, Amanda, agora tem que fazer nos exercícios para a gente pegar um exemplo, porque aí só fazendo exercício mesmo para a gente classificar. Então, são números, né? São os pares, né? Valores ligados, né? Valor de x, valor de y, né? São os valores que são ligados. Os pontinhos representam esses valores, o de x e o de y. Então, aí depende muito, o negócio é muito amplo para eu te dar um exemplo, que eu tenho que criar um exercício aqui. Então, na hora de fazer o exercício, se ficar com dúvida, você me fala, que eu acho mais fácil da gente, do que eu criar um exercício aqui agora. Exemplo. É um pouquinho, né? Função, né? Função cai pesado no Enem. Função é o que mais é cobrado no Enem. Então, eu acho que cai sim, gente. Tá? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa sobre isso. Não, aqui é só para achar a inversa. Então, deixa na hora de fazer os exercícios. Ficando com dúvida, vocês me falam. Né? Os pontinhos são valores, são números, né? Domínio, imagem, né? Que são pares, que são ligados. Mas essa aula já está sendo gravada, então a gente vai colocar lá. Me avisa, por favor, porque eu não estou de frente para a tela. Na hora que tiver a aula acabando, vocês me avisam, por favor, tá?
Bom, então lá na página 11, situações para resolver, questão número 1. Aí ele pede para determinar a inversa da função objetora f de r em r menos menos 1 em r menos 1, tal que a função f de x é igual a x sobre x mais 1. Então, ele quer a inversa. Ele já afirmou que a função é objetora. Então, tudo bem, eu posso inverter. Como é que eu faço para inverter? Troca x por y. Então, isso aqui é y, ele vai virar x, e aonde é x vira y. Simples assim, gente. Escreve um no lugar do outro. Só que agora eu não posso deixar assim, né? Por mais que seja a função inversa, agora eu tenho que isolar o y. Você troca de lugar, depois tem que isolar o y. Então, para isolar o y, eu tenho que dar uma mexida aqui, depois de trocar de lugar. Ok? Até aqui, gente, a troca de lugar, tudo bem? Então, agora a gente vai multiplicar termo a termo. Então, x vezes y, xy, mais x vezes 1, igual a y. Então, esse x multiplicou os dois termos aqui, igual a y que multiplicou por 1, ok? Para isolar o y, tem que tomar mais cuidado, porque tem y de lá e tem y de cá. Então, o que eu vou fazer? A única chance é passar o y para um lado só, para o primeiro membro, e agora você pode isolar o y, colocando ele em evidência. E agora, esse termo aqui, eu vou passar dividindo. Essa é a inversa. A inversa é representada por f elevado a menos 1, tá? Essa é a inversa representada por f elevado a menos 1. Então, é fácil de resolver, tá? Só seguir esses passos aqui, ó. Troca x por y, depois você isola o y. E aí representa ela com f elevado a menos 1. Ok? Alguma pergunta aí, gente? Tudo bem? Então, vamos para a questão número 2. Obtenha a lei de formação da função inversa de f, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x. Então, vou seguir os mesmos passos aqui. Ó. Dá para fazer o número 2 aqui. Então, seguindo os mesmos passos. F de x igual a x ao quadrado menos 4x. Então, aqui que é o lugar do y, vai ficar x, e aonde tem x eu ponho y, nos dois lugares. Anota isso aqui, gente, porque depois, na hora que você for fazer exercício, se você esquecer, só dá uma olhadinha aí como é que faz, tá? É bom anotar a regrinha, que fica fácil. Então, da mesma forma aqui, eu tenho que isolar o y. Só que para eu isolar o y aqui, fica complicado, porque como que eu vou colocar o y em evidência? Se eu colocar o y em evidência igual eu fiz aqui, ele está ao quadrado. Então, ele não vai ficar isolado sozinho lá dentro, porque vai ficar um y dentro dos parênteses. Não tem como fazer do mesmo jeito que eu fiz lá. O que eu vou fazer? Ó, passei esse x para cá, certo? Então, eu tenho aqui uma equação de segundo grau em função de y. Uma das maneiras de a gente representar isso aí
é resolvendo isso aqui. Eu vou resolver por delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b é o menos 4. Ao quadrado fica 16. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é o menos x. Então, delta é igual a 16, sinais iguais, mais 4x. Ó, tô resolvendo só para eu conseguir isolar o y. Por quê? Porque agora, na próxima fórmula, eu não tenho que y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é isso? Então, y já fica isolado na fórmula de Bhaskara. É o único jeito. Quando está elevado ao quadrado e eu não consigo colocar em evidência. Aí eu tenho que resolver. Certinho? Então, na fórmula aqui de Bhaskara, né, a gente consegue isolar o y. Então, y é igual menos o valor de b. Então, aqui menos 4, com menos, fica mais 4. Mais ou menos raiz de delta, que é 16, mais 4x, sobre 2 vezes o a é 1. Então, tá aqui a minha inversa. Essa aqui já é a minha inversa. Com o y isoladinho, direitinho. Como tem que ser. Quando é mais, não pode, só se fosse vezes, né? Quando é mais, a gente não pode. Mais algum comentário aí, gente? Tudo certo? Bom, vamos fazer o terceiro. Posso apagar? Terceiro. Considerando que a função f de r em r definida por f de x igual a x ao cubo mais 1, obtenha 2 pontos. A. Lei de formação da função inversa. Então, na letra A, ele quer inversa. Então, eu vou trocar x por y. Aqui é o y, fica x. Aqui é o x, fica y. Agora, isola o y. Vou passar um para lá, ele vai negativo. É 1 aqui, né? Agora eu tenho que tirar a raiz cúbica. Porque o y está elevado a 3. Então, tiro a raiz cúbica de cá e tiro a raiz cúbica de cá. Essa aí já é a inversa. Ok? Alguma pergunta? A letra B, ele quer que a gente faça a composição de f com a inversa dela. Ou seja, a inversa vai ficar dentro da normal. Então, essa aqui é a inversa. Eu vou jogar ela dentro da normal. Ok? Então, vai ficar f de x, tô pegando essa aqui, x ao cubo mais 1. Só que em vez de colocar o x, eu coloquei parênteses. X ao cubo mais 1. E agora, a inversa vai ficar lá dentro, que é raiz cúbica de x menos 1. E aí,
É a inversa. Essa aqui é a inversa dessa aqui. Eu achei a função inversa. Tá vendo? Essa y é igual a isso aqui, é a função inversa da primeira. É isso que ele pediu na letra A. Então, a função inversa é igual a isso aqui, que eu estou fazendo a composição, colocando aqui. Ok? A raiz com a potência, elas vão se anular, né? Fica x menos 1 mais 1. Então, aqui, eu coloquei isso aqui, mas na verdade é a composta, né? É a composta. Cancela 1 e menos 1. Fica só isso aí. Na letra B. Tá? Se eu jogar, então, a inversa e fizer a composição da inversa lá na original, dá esse resultado aqui. Ok, gente? A gente está substituindo não, a gente está fazendo a composição aqui. A inversa dentro da composta, dentro da original. Alguma pergunta? Amanda, ficou claro que essa aqui é a função inversa? Da primeira, né? Olha lá, eu troquei x com y, isolei o isso. Isso aí, são os exemplos que a gente fez, né? O número 1, o número 2. É isso aí. Letra C. Agora ele quer o contrário, né? A composta agora é o contrário. Eu vou escrever ela de outra forma. Ele quer que eu encontre isso aqui, ó. A inversa composta com a original. Ou seja, agora a original é que vai dentro da composta. Aqui foi a inversa dentro da original. Agora é a original dentro da inversa. É isso aqui que ele quer que a gente ache. Entendido? Eu vou fazer a composição, mas eu vou jogar a original dentro da inversa. Então, eu vou pegar a inversa, que é essa aqui, y igual raiz cúbica de x menos 1. Só que para fazer a composição, eu não vou colocar o x. Eu não vou colocar o x. Porque quem que vai entrar aqui dentro da inversa? A original. X ao cubo mais 1. Tá vendo? Então, a original, ela vai entrar aqui na minha inversa. Tá vendo? Ela entrou aqui, ó. Menos 1 mais 1, porque o parênteses aqui não tá, né? Foi só para substituir. Menos 1 mais 1 cancela. Aqui fica x ao cubo. E eu esqueci de trazer aqui, né? Desculpa. A inversa é raiz cúbica, não é raiz quadrada. Cancela, cancela. Deu o mesmo resultado que a letra B. Deu uma função identidade. Ok? Então, isso aí é regra, tá, gente? Se a gente fizer toda vez que a gente fizer a composta da inversa, né? Aí tanto faz a inversa na original ou a original na inversa. Toda vez que a gente fizer a composição entre as duas, vai ter uma função identidade. Ok? Sempre que isso acontecer. Deixa eu fazer a chamada, gente. Porque eu acho que vai acabar a aula já já. Tirar um print da tela aqui. Que às vezes não dá tempo.
Então tá Thaís, Amanda, Cecília. Thaís, Amanda, Cecília. Hoje é dia 8, né? Érico, Felipe, Gabriel. Érico, Felipe, Gabriel. Gabriela, Júlia, Rafael. Os presentes. Eu fiz ele do mesmo jeito lá no Classroom. Tá do mesmo jeitinho lá. Alguma pergunta aí, gente? Até esse ponto? Não, não. A gente tinha combinado, né, de fazer isso. A gente tinha combinado. Daí do volume 2, certo? Porque a 3 ainda não dá tempo, né? Tá muito em cima. Aí fica muito apertado. Ok, gente?